E vamos lá. Bom, pessoal, Renato Mandaliti vai levar para a Agile Trends um case de implantação do Scrum como ferramenta de gestão jurídica que resultou em um expressivo aumento dos resultados, aproximação entre clientes e operação, além do empoderamento das equipes através do amplo envolvimento no planejamento e ritmo de trabalho. Bem-vindo, Renato, vai ser um prazer te entrevistar e estamos muito felizes em ter você como palestrante da Agile Trends. Muito obrigado, Adriana. Na verdade, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz aqui representar o Mandaliti Advogados num case de aplicação de Scrum no mundo jurídico. Então, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, obrigada, Renato. E queria saber um pouquinho de você, como é que a agilidade entrou na sua vida? Bom, antes de falar disso, eu preciso contar para você que nós tínhamos, nós sempre fomos um escritório de contencioso de volume, né? 2 escritórios, JBM e o Mandaliti. Nós tínhamos uma operação muito grande, uma operação que envolvia os advogados e o pessoal de tecnologia. Então, a gente sempre trabalhou muito, e com o JBM e Mandaliti, nós sempre elaboramos as nossas próprias soluções, inclusive criamos os nossos próprios processos internos, né? Então, em 2013, né, depois da gente ter feito robôs, o primeiro robô no mundo jurídico, fluxos de trabalho, 2012 a gente já estava investindo em inteligência artificial, então nós tínhamos dentro do escritório uma área grande de serviços, com 480 pessoas, e uma área de tecnologia, com desenvolvedores, suporte, helpdesk, gestão de infra e tudo mais, com 70 pessoas. A gente percebeu que era um bicho diferente dentro dos escritórios, que se amoldava, né? Essas duas áreas se amoldavam perfeitamente dentro dos escritórios, mas era um bicho diferente. O que nós fizemos? Nós criamos a Fint em 2013. Então, nós fizemos o spin-off dessas duas áreas de serviço e tecnologia e criamos a Fint em 2013. Quando a gente fez isso, a gente acabou separando, né, um pouco, inclusive fisicamente, a tecnologia da operação jurídica. E isso foi bom no começo, mas eu vinha percebendo ao longo do tempo que nós precisávamos juntar novamente essas duas operações, tanto a de tecnologia quanto a operação jurídica. Mas isso não deveria ser feito, né, e eu estava certo disso, sob a forma física, colocar todo mundo junto e deixar todo mundo trabalhar. Não, nós precisávamos de um modelo de gestão que fizesse essa junção. E foi aí, a partir de 2018, que eu comecei a pesquisar qual seria o modelo de gestão ideal para endereçar este problema e tantos outros, né, tantas outras situações, que eu vou falar daqui a pouco para você, quais eram, também endereçar essas situações. E foi aí, basicamente, em 2018, que através de artigos, vídeos, podcasts, eu acabei conhecendo a metodologia Scrum. E percebi que o Scrum seria a metodologia de gestão que, na minha opinião, é perfeita para nós fazermos essa junção, essa reunião de tecnologia e operações jurídicas. Então, a partir daí, né, vem toda a história que nós criamos, que a gente teve, inclusive, que passar por mudança cultural, que nós escolhemos o Scrum como nosso modelo de gestão, e aqui eu faço um parênteses que, para mim, modelo de gestão é fundamental em qualquer empresa, em qualquer empreendimento, até associações, é muito importante você ter um modelo de gestão definido, né? Ele é muito poderoso quando bem aplicado e produz muitos resultados. Então, nós definimos naquele momento, em 2018, que o Scrum, na verdade, oficialmente em 2019, que o Scrum seria o modelo de gestão que nós utilizaríamos para fazer novamente essa reunião da área de tecnologia com operações jurídicas. Interessante, Renato. E quando você trouxe essa ideia desse novo modelo de gestão, que desafios que vocês tinham no escritório antes, né, da implementação desse novo modelo de gestão? Pois é, Adriana, eram exatamente essas outras situações que nós tínhamos também, que eu acreditava piamente que o Scrum fosse capaz de endereçar de maneira efetiva, né? Então, nós tínhamos, naquele momento, eu contei para você, né? Quer dizer, eu contei parcialmente, mas deixa eu fazer um recuo no tempo. Nós trabalhávamos sob a forma de esteiras de trabalho. Então, nós tínhamos os advogados numa espécie de linha de produção, focando em determinadas atividades. Então, nós tínhamos esteiras que faziam tratamento de ações novas,
nós tínhamos esteiras, até hoje, né, que tratam, que fazem tutela, né? Temos esteiras que cuidam de obrigações de fazer liminares, temos esteiras que cuidam de encerramento e temos esteiras que cuidam de auditoria. Enfim, tem uma série de atividades divididas por esteiras. Só que esse método de trabalho, né, e vamos lembrar que isso vem desde 2008, já havia mais de 10 anos que nós trabalhávamos dessa forma. Na verdade, esteiras vem em 2012, tá? A gente começou por célula e depois mudou para esteiras em 2012. Então, já havia alguns anos, pelo menos uns 6, 7 anos, de modelo de trabalho de esteiras. E esse modelo de trabalho é comando e controle, né? Justamente o oposto do que é o Scrum. Então, em função desse modelo de trabalho, comando e controle, nós tínhamos, lógico, como eu falei, a tecnologia distante do negócio, mas, além disso, nós tínhamos esses desafios, né? Uma liderança impositiva, comando e controle, dependência. O que eu quero dizer com dependência? As pessoas, para tomar uma decisão, elas iam subindo a escala, até chegar no sócio. Então, os sócios tomavam todas as decisões, praticamente. Claro, em todas é modo de dizer, mas a maioria das decisões que havia uma certa controvérsia subia para o sócio, subia para o coordenador, subia para o gerente, subia para o diretor, subia para o sócio. Então, todo mundo ficava na dependência. Vamos ver o que o sócio vai dizer, o que ele falar, a gente faz. Então, esse para nós era um problema, né? As pessoas não tinham autonomia. Em função disso, a equipe era desmotivada, porque ela só fazia o que mandava, né? Claro que eu estou exagerando um pouco aqui, tá? Mas eu estou dando ênfase nos problemas para você entender, para os nossos ouvintes aí, quem estiver assistindo, entender onde é que o Scrum também ajudou, né? Então, a equipe estava desmotivada, as pessoas estavam na zona de conforto, né? Estavam fazendo aquilo que sabiam fazer, não havia muita inovação naquele processo de trabalho. Eu fazia, se eu não soubesse, eu passava para cima. E o tamanho e a diversidade da nossa organização era também um desafio importante, que a gente precisava unir as pessoas de maneira a que elas se organizassem a tomar melhores decisões e produzir resultados melhores. Então, esses eram, além da junção da tecnologia com operações jurídicas, eram os desafios adicionais que nós tínhamos naquele momento. Interessante, Renato. E, assim, desafios que todos os escritórios enfrentam, né? De certa forma. Sem dúvida, em maior ou menor intensidade, mas principalmente escritórios que trabalham com contencioso de volume, eles certamente têm esse desafio. E qualquer atividade que envolva repetição, certamente tem esse desafio, né? Certamente tem esse desafio. Com certeza, Renato. Bom, e eu tenho certeza que esse novo modelo de gestão, né, trouxe vários benefícios, e eu queria que você contasse um pouco para a gente quais foram os benefícios da implantação do Scrum no seu escritório. Tá. Bom, a gente está no processo, né, Adriana? Não é uma chave que você liga, né, e que começa a falar, agora amanhã já é Scrum, tá? Então não é bem assim, né? Mas eu acho que, como benefício, e eu não digo que foi uma consequência, eu digo que foi até um pré-requisito, nós tivemos que passar por um processo de mudança de cultura, tá? Nós tínhamos como eu disse a você, uma cultura, que era uma cultura forte de produtividade, de entrega, de resultado, mas muito baseada no comando e controle, muito hierarquizada. E o Scrum, né, aquela essência por trás do Scrum é exatamente o oposto, é descentralização, com responsabilidade, mas descentralização. Então, você tem ali, quando você começa a implantar o Scrum, e essa é uma das grandes dificuldades, a pessoa que estava acostumada naquele comando e controle, ela se vê com a possibilidade de tomar decisões, ela tem autonomia para tomar decisões, e isso assusta as pessoas. Parece que não, mas assusta. Todo mundo fala, não, eu quero. Quando você dá para ela autonomia, ela assusta, né? E além disso, né, para ela, tendo autonomia para tomar decisões, ela começa a produzir mais resultados, né? Ela se sente empoderada para isso, né? Então, da autonomia vem o empoderamento. E do empoderamento, quando ela se sente empoderada, ela vê que as decisões que ela está tomando estão surtindo bons efeitos, ela vira protagonista. Então, essa trilha, né, de autonomia, empoderamento e protagonismo, ela é muito a essência do Scrum. E eu sabia, todos nós ali, a direção do escritório sabia que a gente precisava de um processo de transformação cultural
para poder implantar o Scrum. Porque senão não adianta, senão você está tentando combinar coisas que não são combináveis. Então, antes do Scrum, por isso que eu digo, é um benefício que vem antes, a gente fez um processo de criação, de revisitação do nosso propósito, né? O nosso propósito hoje como escritório é simplificar o mundo jurídico, simplificação, que também está na essência do Scrum, e saímos com um set novo de valores que tem a ver com agilidade, com liderança, com pensamento crítico, comunicação aberta, enfim, uma série de valores que também estão na base dessa nova metodologia e que, no fim, representam essa nova cultura que a gente também está no processo de mudança, que é essencial para a implantação dessa metodologia que é o Scrum. Então, esse é um benefício que talvez veio antes, né, mas foi importante, foi muito importante a gente fazer isso. Nós revisitamos até as nossas marcas para adequá-las a essa nova cultura. Nós nos tornamos mais ágeis, e isso é um processo também. As pessoas começam a pensar de maneira mais ágil, começam a se questionar aquilo que estão fazendo. Será que o que eu estou fazendo aqui tem uma forma diferente de fazer, mais fácil, mais simples e com melhor resultado? Acho que esse foi um benefício importante. As pessoas começam a pensar assim. Esse processo de mudança, né, de comando e controle para esse autonomia, empoderamento e protagonismo, eu acho que isso é fantástico quando você vê isso acontecer como um todo num time. Você percebe que muda o chip, né, da pessoa. A pessoa, ela muda o chip. E aí você sabe que aquele time está transformado. Isso é um benefício muito bacana que a gente tem observado em vários times quando a gente implanta o Scrum. A gente teve melhorias de resultados, né? E eu vou apresentar aqui para vocês lá no dia o caso de uma seguradora de automóvel e ramos elementares, que o nosso time jurídico conseguiu bater as metas, enfim, foi bem bacana, o cliente ficou super satisfeito. E também a gente teve, eu não sei se vocês conhecem, né, se quem está assistindo a gente aqui, ouvindo o Glassdoor, né? O nosso nível do Glassdoor é um site, né, que avalia, quem avalia as empresas são as pessoas que estão lá ou que saíram de lá. O nosso nível lá, de 0 a 5, era 2,4, nós subimos para 4,2, né, em 2 anos. Então, foi muito bacana, graças principalmente à implantação dessa nova metodologia. Eu acho que, como um item final, o modelo foi muito bem recebido pelos clientes, porque hoje os nossos clientes também estão nessa pegada de implantação do Scrum nos departamentos jurídicos. E o nosso movimento, né, que de certa forma foi novamente um movimento precursor, né, nessa indústria tradicional, que é a indústria jurídica, ele foi ao encontro daquilo que os clientes estavam fazendo e da própria metodologia, da linguagem que os clientes começaram a usar de um tempo para cá, né? Então, esse nosso movimento também foi muito bem recebido pelos clientes, Adriana. Muito legal, Renato. Interessante perceber esse envolvimento, né? O cliente precisa realmente estar perto para ele entender e ver valor no que a gente está fazendo de diferente. Ouvindo você falar um pouquinho das habilidades, né, de pensamento crítico, de ágil, o Fórum Mundial Econômico elencou, né, as habilidades dos profissionais do futuro e está lá, autogestão, que é o que a gente aprende com Scrum, pensamento crítico, tudo isso que você trouxe para a gente. E concordo totalmente, né? A gente tem que mudar a cultura, tem que mudar o mindset antes de começar a implementar qualquer coisa dentro de qualquer instituição. Se a gente não mudar essa parte primeiro, não fazer essa transformação cultural, realmente fica difícil a implantação. Sem dúvida. Né? E falando dessas dificuldades, que desafios você encontrou pelo caminho, Renato? Você teve, não sei, os advogados tiveram uma resistência, né? O advogado, ele resiste um pouco, né, à inovação. Na hora que você chegou com essa ideia de nova gestão, de implantar o Scrum, como é que foi isso dentro do escritório? Olha, Adriana, você é advogada como eu e você praticamente já respondeu a pergunta, né? Verdade. Só com a sua expressão, você já respondeu a sua pergunta. Bom, vamos lá. A gente começou a implantar o Scrum em 2019, tá? Mas assim, não é que... a gente... Não, primeiro processo de treinamento, cursos, a gente montou uma plataforma que a gente chama Saber Mais, onde nós criamos várias trilhas, né, de conhecimento, de conteúdo, treinamos todo mundo online e foi engraçado que a gente começou o treinamento na pandemia, né? A gente contratou um consultor que ele falou que eu nunca fiz online esse treinamento, principalmente numa empresa tão grande, né, numa organização tão grande quanto a de vocês, né? Nós éramos, na época, quase 1.000 pessoas.
Então, fizemos o treinamento, 1.000 pessoas online, já estava em pandemia, né? Eu tinha a seguinte situação, ou espera a pandemia passar, ou vamos tentar algo novo, que é fazer online. Não, nós vamos tentar algo novo, vamos fazer online. Então, foi isso que a gente fez. A gente foi online, deu certo, né? Claro que melhor se tivesse sido presencial, mas esse foi um grande desafio que a gente teve que enfrentar no começo, né? Então, a gente promoveu esse treinamento online para todo mundo, foram algumas semanas de treinamento, depois nós criamos essa plataforma Saber Mais e todo o conteúdo que a gente faz hoje, inclusive Management 3.0, todo o treinamento que a gente dá para os nossos advogados, para os nossos líderes também, fica todo acumulado nessa plataforma. Então, quem tiver dúvida, vai lá, quem entra na empresa, faz um onboard, tem que fazer alguns treinamentos específicos ali. Isso tudo para dizer que a gente começou em 2019, no meio da pandemia, tá? Então, já foi dificuldade. Na tecnologia, na nossa operação de tecnologia, a gente já tinha o ágil implantado, porque fazia parte da nossa estratégia trazer um CTO à época que ele era muito forte no ágil. Então, na tecnologia, ele começou a implantar. Eu precisava, e aqui coisa de advogado, né? Viés de advogado. Eu precisava ver na prática como funcionava antes de começar no jurídico, porque a gente sabe, se você mexe no jurídico, numa operação nervosa, intensa, como é de contencioso de volume, e com uma estratégia errada, a possibilidade de resultados terríveis é muito alta, né? A probabilidade é muito alta. Então, eu falei, deixa eu ver como é que funciona na tecnologia e a gente vai fazendo pequenos experimentos depois, a gente aprende na tecnologia e a gente vai fazendo pequenos experimentos no jurídico, devagarzinho, para a gente ir entendendo. Porque, apesar de eu gostar muito de inovação, advogar muito inovação, eu também tenho juízo, né? Eu sabia que uma mexida nessa, numa operação do tamanho que nós temos lá, JBM e Mandalite, era uma mexida importante, né? Muitos não teriam feito o que eu fiz no meu lugar. Falaram, não vou mexer nisso que pode dar problema. Mas eu acho que, não só eu, como toda a nossa equipe lá de liderança, teve muita coragem, né, para fazer essa mudança, né? E a coragem, como toda virtude, é tímida, né? Às vezes aparecem mais os defeitos que as virtudes, mas a gente conseguiu passar por isso. Agora, obviamente, né, além dessas dificuldades de ordem genérica, nós tivemos também dificuldades específicas, né? E qual foi uma grande dificuldade? A cultura anterior de comando e controle, ela era muito forte, né? Era um time muito voltado à produção, à entrega, à produtividade. Não, vamos fazer. Não, vamos fazer diferente. O cara não quer fazer, porque ele já está entregando ali, então ele não quer mudar aquele modelo de trabalho, porque vai dar trabalho, vai exigir esforço, vai envolver risco, e ele não está afim de tomar aquele risco, porque ele quer entregar o resultado. Então, essa cultura de comando e controle era muito forte, e é por isso que a gente começou com mudança cultural. Novos valores, nova forma de pensar. Eu sabia que não muda da noite para o dia. A gente ainda, para você ter uma ideia, a gente ainda se encontra no processo de mudança de cultura, né? Você tem pessoas que assimilam mais rápido e tem pessoas que demoram mais. E não adianta, cada um tem o seu tempo, né? E você tem que saber conviver com isso e ir levando, mas sempre para frente, né? Sempre para frente. Eu dizia, vamos devagar porque nós temos pressa. Então, era aquela coisa que tinha que caminhar sempre. E aí, o segundo ponto, além da cultura, é que os advogados são muito tradicionalistas e céticos, né? Você quer falar com um sujeito cético, você fala com um advogado, né? Ele não acredita em nada e ponto final. Então, o que a gente sentia, né? E foi até uma fórmula que a gente já ajustou o antídoto para quebrá-la. Chegava num time, primeira coisa que o coordenador ou o gerente falava, olha, esse Scrum não vai funcionar aqui. Então, a gente sabia que tinha um nível de resistência ali que a gente precisava quebrar. Outra frase comum, né? Não, a gente já trabalha assim aqui. A gente já é ágil aqui. Então, essas eram as frases, conjunta ou separadamente, que quando nós ouvíamos, a gente sabia que ali ia ter mais trabalho, né? Então, esse tradicionalismo e ceticismo dos advogados era um desafio, né? O segundo. E o terceiro, né? Que para mim é o mais difícil, tá, Adriano? Para mim é o ponto que não depende tanto, né, de quem está à frente das empresas, dos escritórios, das organizações, mas nós tínhamos promovido uma mudança cultural, que eu considero uma ação coletiva, né? Olha, é isso que a gente vai, assim que a gente tem que, assim que a gente vai começar a se comportar aqui dentro, é desse jeito que a gente vai começar a fazer as coisas aqui dentro. Então, essa nova cultura. Mas
o problema ocorre no individual, na cabeça das pessoas, no mindset, né? E essa mudança de mindset em cada advogado, para mim, é o que é mais difícil de acontecer. Porque, às vezes, o cara, o advogado, ele está fazendo, mas ele não está acreditando naquilo que ele está fazendo. Às vezes, ele está fazendo porque ele precisa mostrar que ele está fazendo, mas ele não está de corpo e alma naquilo, ele não comprou aquela ideia. Ele faz, não, eu vou fazer porque eu preciso também, preciso do trabalho, até arrumar outro, né? Então, quando você percebe, por outro lado, que ocorreu a mudança, cara, é transformador, né? É muito bacana você observar um time que o time todo se transformou, né? E foi isso que aconteceu com o nosso time do case, que eu vou mostrar aí no Agile Trend, né? Todos os advogados ali entraram na vibe, mudaram, trocaram chip, estão com nova mentalidade. Cara, os caras vão atingindo novos níveis, vão empurrando a barra, todo trimestre a barra está mais para cima. E não preciso dizer que o cliente adora isso, né? O cliente vive dos nossos resultados, o cliente depende da gente, né? E quando você tem um prestador de serviço que está toda hora empurrando a barra, e isso vai te ajudar a obter os seus resultados, cara, isso é música para ouvido de qualquer cliente. Então, isso é muito bacana. Mas a mudança individual é que é difícil, viu, Adriana? E para mim é o grande desafio hoje. Eu concordo com você, é um grande desafio mesmo, Renato. E pegando um gancho no que você está falando, que mensagem que você deixa para os advogados que ainda não começaram a estudar sobre agilidade, que ainda não implantaram nenhuma prática ágil aí nos seus escritórios, que ainda estão com esse mindset de escassez? Conta um pouquinho para gente. Que mensagem que você deixa? Adriana, eu quando comecei a estudar o ágil, não era porque eu conhecia o ágil, eu queria ser ágil, não era nada, eu precisava resolver o meu problema. Eu tinha vários problemas, eu contei aqui para você a maioria deles, né? Mas eu sabia que eu precisava de um modelo de gestão, porque o modelo de gestão, ele é mágico nas empresas, né? Se você perceber, né? Se a gente observar, né? E aqui estou fazendo um parênteses, tá? Antes de responder sua pergunta. Se você observar, os americanos hoje, eles prezam muito, há muito tempo eles prezam por administração, né, de empresas. Se você pegar as melhores faculdades de negócios do mundo, a maioria está nos Estados Unidos, porque eles prezam muito pela administração. E a administração tem, claro, tem tudo a ver com o modelo de gestão. Então, o modelo de gestão é muito poderoso, né? Então, eu acho que, como modelo de gestão, o ágil, ele é muito poderoso. Mas se eu falar isso para os advogados, não vai dizer absolutamente nada. Fala, não, meu modelo de gestão funciona, eu tenho resultado, quer dizer que você está dizendo, você vai querer me ensinar a ganhar dinheiro, eu já ganho dinheiro aqui, você quer me ensinar a ganhar mais dinheiro? Ah, sim, mas é o ceticismo do advogado. Eu diria a você que o Scrum, ele funciona tanto para gestão de projetos, e eu achava no início que só funcionava melhor para gestão de projeto, mas não é verdade. Ele funciona praticamente para todas as atividades que são desenvolvidas dentro de um escritório de advocacia ou departamento jurídico. Então, ele funciona para gestão de projetos e ele funciona também para execução de projetos, tá? Principalmente para execução de projetos. Hoje, para ser sincero com você, eu não uso o Scrum, eu falei de gestão, mas na verdade eu estava querendo dizer execução de projetos, tá? Eu uso o PMO tradicional para fazer a gestão de projetos, mas execução de projetos, o Scrum funciona, e isso eu achava que sempre funcionou, mas ele funciona também para condução de processos judiciais e administrativos. Fala, mas peraí, eu tenho um sistema aqui que funciona, eu conduzo, mas na medida que você tem o time que trabalha com aquela carteira, e o time começa a rodar mais aquela carteira, começa a colocar os OKRs, né, trimestrais, né, porque o OKR é uma outra ferramenta importantíssima, né? Você começa a colocar os OKRs trimestrais para aumentar encerramento, aumentar improcedência, acabar com um caso antigo, encerrar caso antigo, e você começa a medir isso toda sprint, ou seja, a cada 14 ou 15 dias, você está medindo isso, cara, isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Esse é um modelo de gestão muito diferente da gestão tradicional que os advogados, que os escritórios de advocacia fazem sobre a sua carteira de processos,
né? Ah, então qual que é a gestão? Ah, vai sair em publicação, você vai fazer. Quando o cliente pede relatório, você manda para ele. Ah, tem campanhas de encerramento e tal, você vai meio passivamente, né, sendo conduzido por aquilo que o cliente quer que você faça para que ele precisa atingir os resultados dele. Quando você tem o Scrum, você inverte um pouco essa ordem. Você começa a propor para o cliente soluções que você está enxergando aqui, que estão funcionando na prática e que o cliente pode também utilizar em outras carteiras com outros escritórios. Faz parte do jogo, né? A melhoria está aí para todo mundo ver, transparência total, né? Então, funciona sim para a condução de processo judicial administrativo, o time fica muito mais engajado nisso, e funciona também para a área de consultoria, quer dizer, você tem um time ali que endereça certas questões durante um determinado período, e se você dividir esse trabalho e aplicar a cadência do Scrum, você começa a diminuir o período de entrega de consultas e pareceres, você começa a deixar mais rico isso, porque você começa a dividir o trabalho entre aqueles que têm certas habilidades, porque se você falar, não, eu sou um advogado, eu sei fazer pesquisa, eu sei redigir, eu sei estruturar, pode ter, existem vários advogados assim, mas cada um tem uma habilidade melhor que o outro, e você começa a juntar essas pessoas e a deixar que eles exerçam livremente essa habilidade para aquele determinado trabalho, cara, o trabalho sai muito melhor, e em um tempo muito mais rápido, e melhor, num custo menor. Né? Então, eu acho que essa mensagem de mudança ela é difícil, mas ela é muito benéfica para os escritórios de advocacia e também para os departamentos jurídicos. Mas, se não houver, e aqui é uma mensagem importante que pode até soar como advertência, se não houver o envolvimento dos sócios desde o começo, se os advogados não observarem que o sócio, que o diretor, que o gerente, que o coordenador, mas principalmente os sócios, não estão envolvidos naquele processo, naquela metodologia, naquele modelo de gestão, cara, provavelmente você vai perder tempo. Você vai perder tempo. Porque se o cara de cima não está mandando a mensagem, ele fala, mas ele não faz, então tem um problema. Tem um problema aí, o discurso não conduz com a prática. Então ninguém acredita. Então, eu acho que dá muito certo, é muito legal, é difícil pra caramba, não é fácil, é um trabalho de fôlego, é empurrar, muitas vezes às vezes tem que segurar as pessoas, às vezes tem que empurrar, muitas vezes tem que empurrar, mas vamos andando, mas se o sócio não der o exemplo, eu acho que tem uma grande probabilidade de fracasso aí no projeto, viu, Adriano? E, Renato, corroborando aí com o que você falou, a própria Harvard Business Review, eles fizeram uma entrevista e foi capa de revista, falando exatamente o que você está falando. Se o C-Level não se engajar, o ágil não vai, a gente não vai conseguir aplicar o ágil dentro das instituições, Não e o vai. C-Level tem que aprender a trabalhar com agilidade também, não é só falar que as equipes precisam se tornar mais ágeis. Sim, exatamente. Você sabe que eu percebi isso logo no começo, né? Falei, se eu não tiver aqui, porque o comando e controle eu também tinha, tá? Não vou dizer que eu era o cara, a exceção do comando e controle. Eu vivi sobre comando e controle muito tempo, tá? E junto com várias pessoas conseguimos produzir muitas coisas legais. Só que, né? É até desnecessário dizer que o mundo muda, né? Então, você tem que se adaptar a isso. Então, eu logo de cara vi, se eu não estiver junto com eles, fazendo junto, se eu não mostrar para eles que isso é importante, em 6 meses não tem mais projeto, ninguém mais fala nisso e finge que não falamos sobre isso, né? Porque para não deixar o sócio desconfortável. Mas não, então até hoje, isso tudo para dizer que até hoje eu tive uma review de manhã, quinta-feira, a gente fez a nossa review. Então eu participo das deles, participo das reviews, das retrospectivas, me envolvo em algumas sprints, né? Então é isso, cara. As pessoas me veem ali, né? E me veem usando o vocabulário e principalmente praticando a metodologia, né? Se eu não tivesse feito isso, certamente não teria ido para frente, porque as pessoas não acreditam. Falam, pô, mas eu tenho que fazer se ele não está fazendo. Então, às vezes eu vejo empresas que falam, nós vamos tombar o ágil, nós vamos tombar o Scrum aqui na empresa, né? A gente troca muito figurinha, a gente já foi até benchmarking para algumas grandes empresas, eles vieram ver o que a gente estava fazendo aqui. E aí eu vejo, mas como é que é isso? O pessoal que está trabalhando, os times estão aí, e a diretoria? Não, tem as reuniões dela, mas eles não mudaram, eles não estão trabalhando no Scrum? Não, mas lá é diretoria, eles não querem. Difícil, né? Mas nós vamos mudar na diretoria, mas se vocês não mudarem, vocês querem que o resto mude? Como é que você pode falar, muda aí porque eu quero continuar igual? Não dá, né, Adriano? Não cola, né? Difícil.
Então, tá certo, eu não conhecia essa pesquisa da Harvard Business Review, mas se o C-Level, se os sócios não darem o exemplo, né, de adoção da metodologia, dificilmente quem trabalha com eles vai engajar, vai embarcar numa dessa. Com certeza. E fico feliz de ter um C-Level aqui, né? De ter alguém que é referência no mercado jurídico falando dessa importância, Renato, trazendo essa mensagem, né, para os advogados. Muito obrigado. Obrigada. Eu sei que você já está acostumado a aparecer em grandes eventos jurídicos, mas queria saber um pouquinho de você, como é que são as expectativas para participar do maior evento de agilidade do Brasil e, né, falar um pouquinho de como é que você está se sentindo com a sua participação na Agile Trends. Eu tenho a felicidade de ser convidado, né, em vários eventos e tal, mas eu confesso a você, eu sempre tenho um friozinho na barriga, né? Eu estou sentindo um frio maior dessa vez, eu não sei por quê. Está fazendo calor agora, até parou de chover e tal, mas eu estou sentindo um frio maior, né? Porque é um público diferente, né? Então, eu estou muito animado, e esse frio na barriga é muito bom, porque traz uma responsabilidade, né, muito grande, porque é uma turma, eu não estou falando para quem, eu já estou falando, eu estou pregando para catequizado, para evangelizado, né? Então, eu estou muito ansioso e feliz aí, ansioso para receber as perguntas, né? Eu espero que o trabalho que eu vou falar lá, né, o meu conteúdo, que é um pouco do que eu falei aqui, né, e que seja interessante para esse público do Agile, né? Aqui não é necessariamente um público jurídico, eu espero poder transmitir essa mensagem, mas, sobretudo, estou muito orgulhoso pelo convite, porque conhecia já o Agile Trend, conheço o alcance, né, que o Agile Trend tem no Brasil e também fora do Brasil, e como eu disse a você, né, a ansiedade é muito grande e o frio na barriga também é grande. Então, estou muito feliz de ter sido convidado e ansioso por esse momento, de poder interagir, trocar ideias, ouvir novas coisas, aprender, principalmente aprender, sabe? Ultimamente, o que eu tenho mais feito é aprender e tem sido muito bacana, muito legal. Ai, que bom, Renato. Nós também estamos muito felizes em receber você na Agile Trends. Queria te agradecer, Renato, pela presença, tanto aqui na entrevista quanto na Agile Trends. Estou ansiosa aqui também, quero ir lá te assistir e convidar aí todos os advogados do Brasil para virem para o Agile Trends agora, assistir. A gente tem uma trilha jurídica, né? Não tem só o Renato, vão ter outros palestrantes na área jurídica e esperamos todos vocês. Obrigada, viu, Renato, pela sua participação. Muito obrigado, Adriana. Foi um prazer e a gente se encontra lá. Quero ver o mundo jurídico participar desse mundo ágil. Vamos tomar o mundo ágil agora, jurídico tomando o mundo ágil. É isso aí. É isso aí, obrigada.